E aí, pequeno investidor, tudo certinho? Vamos comprar barato? Hoje a gente vai analisar aqui o terceiro trimestre da Leve 3, Metal Leve, a Mali. Fica aqui já de imediato o nosso pedido para que você curta o vídeo do nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe aí com as pessoas que você acha que tem interesse no assunto. Eu já faço disclaimer aqui que as análises feitas são apenas as minhas percepções pessoais, tá? Para a aquisição de ativos de acordo com os meus critérios para minha própria carteira de ações. Não encare isso aqui de forma alguma como indicativo de compra ou de venda de ativos, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas. A gente começa aqui analisando os números da Mali. Ela começa aqui no histórico de 2009 com uma receita líquida de 1,4 bilhões e chega em 2019 com uma receita líquida de 2,5 bilhões. O EBITDA dela parte de 217 milhões em 2009, chegando a 451 em 2019. A taxa de crescimento na receita líquida anualizada é de 5,6% e a taxa do EBITDA 7,6%, ou seja, ela consegue crescer um pouco mais a eficiência dela em relação à captação de receita líquida. Já o estudo aqui da margem EBITDA aponta que em 2009 ela parte de 14%, chegando em 2019 com 17,6%. Ela vive aqui um período de estabilidade após um decréscimo aqui em 2016, que ela atinge seu pior patamar. Em 2017, 18, 19, ela atinge um platô e ela se mantém no mesmo nível. A taxa de crescimento anualizada da margem EBITDA é de 1,9%. Já o EBIT, que é praticamente um espelho, né? Incluir a depreciação e a amortização, parte aqui de 94 milhões em 2009, chegando em 359 milhões em 2019. Crescimento anualizado de 8,3%, ou seja, ela melhorou bem mais aqui a taxa EBIT, porque ela parte de um valor menor em 2009. São taxas ok, né? Poderia estar numa taxa um pouco melhor, mas está muito próximo aqui de uma taxa ok. Mas nada excepcional. Na questão do lucro líquido, ela parte aqui em 2009 de 22 milhões, chegando em 2019 em 258 milhões, um crescimento anualizado de 27,9%. Então ela tem um crescimento aqui expressivo do lucro líquido dela na última década. A margem líquida dela parte aqui de 1,5%, né, uma margem aqui ridícula. Investir numa empresa que tem uma margem dessa aqui, para mim, eu estou fora. Mas ela chega aqui em 2009 com uma margem de 10,1%. Em 2018 ela atinge um pico de margem de lucro líquido de 11,3% e mostra uma tendência de queda aqui no anualizado de 2019, caindo aqui mais de 1%. Mesmo assim, a taxa de crescimento anualizada aponta 21,1% de crescimento nessa última década. Na questão do patrimônio líquido, ela parte aqui em 2009 de 731 milhões, chegando em 2019 com 1,3 bilhões, crescimento anualizado de 6%, crescimento razoável aqui do seu patrimônio líquido. O ROI, o que é que ela rentabiliza em cima desse patrimônio líquido? A gente sai aqui de um ROI ridículo em 2009 de 3%, em 2010 cresce um pouco, 2011, 12, 13, 14, 15, ela se mantém estável praticamente no mesmo patamar aqui de 14% em média. 2016 ela despenca a um patamar inaceitável, né, de 0,3% de ROI. 2017 ela já atinge um patamar bem bacana, acima dos 15%. E ela atinge aqui em 2018 um pico, né, o auge dela, de eficiência do ROI. Em 21%, só que em 2019 já mostra uma tendência de queda de novo, né, para 19,6%, e tem um crescimento anualizado de 20,6%. Né, ela sai aqui de um ROI muito baixo, então ela melhorou bastante ao longo dessa última década, nada tão expressivo, mas porque ela parte de um patamar muito ruim. Então ela dá uma melhora aqui, parece que tem uma taxa de crescimento assim, exponencial, mas é porque ela parte de um ponto ruim. O payout dela, ela tem uns payouts aqui curiosos, paga 50%, 147%, 97%, 89%, 87%, 130%, 126%, 2.150%. Esse payout dela distorce um pouco do lucro, eu vou procurar entender melhor depois por que ela faz isso, né? Mas eu não gosto muito disso, eu gosto de ver o lucro líquido e um payout sobre isso.
nem que seja de 100%, 10%, mas algo que trabalhe junto com o seu lucro líquido. Eu acho que tem que ter um casamento em relação a isso. Se é uma empresa de crescimento, distribui uma parte do lucro, retém outra e reinveste na empresa. Se é uma empresa já estável, de crescimento maduro, então pega uma parte grande desse lucro líquido e distribui. Agora, distribuir lucro numa, numa proporção extremamente maior do que ela recebe de lucro líquido, eu já não acho tão bacana. Mas vamos lá. Ela tem uma taxa média aqui, para vocês entenderem, de 277,9%. Ou seja, ela está pagando a mais do que ela tem recebido. O payout dela sai aqui de 11 milhões em 2009, chegando em 2019 a 279 milhões, crescimento anualizado de 38,2%, crescimento bem considerável. O fluxo de caixa operacional dela sai de 245 milhões em 2009, chegando a 346 milhões em 2019, crescimento anualizado de 3%. Capex sai de 33, chega a 91. Então o Capex tem crescido mais, a uma taxa mais vertiginosa, de 10,7%, do que o fluxo de caixa operacional. Isso aqui já não é tão bacana, mas já me dá um indicativo um pouco, assim, um alertazinho, né? Não é nada que vai desabonar a empresa, não vou comprar por causa disso, mas eu não gosto de ver essa distância, esse descasamento entre o crescimento do fluxo de caixa operacional e do Capex. Ao menos que a empresa esteja em franca expansão, que não é o caso aqui da Lev3, né? Ela vem vivendo aqui um marasmo aí do mercado automobilístico, né? Mas vamos lá, o fluxo de caixa aqui livre sai de 212 milhões em 2009, chegando em 2019 com 255 milhões, crescimento anualizado de 1,9%. O caixa líquido da empresa sai de 167 milhões e chega em 2019 com 204 milhões. Já na questão da dívida, que a gente vai analisar aqui, ela parte em 2009 de 405 milhões, chegando em 2019 com 412 milhões. Crescimento de 0,2, ou seja, uma dívida muito estável ao longo dessa última década. Então, ela tem um controle bom e efetivo em cima dessa dívida, né? Ela sempre está endividada, sempre está com alavancada aqui um pouquinho, só que ela trabalha muito bem e ela consegue contornar essa dívida aqui de maneira eficiente. Então, a gente vê aqui que a dívida líquida da empresa parte de 238 milhões, chegando a 208 milhões, ou seja, um decréscimo de 1,3% ao ano, ela vem decrescendo. Já na dívida bruta sob patrimônio líquido, todas as taxas aqui ao longo da década não apontam nenhum endividamento exagerado da empresa, todas com margem ok. Então, na dívida líquida sobre o EBIT, né, que a gente vai ver aqui o que sobra dessa dívida líquida, ver em cima da eficiência dela, ela vem apontando taxas também ok, nada exagerado. Então, é uma empresa que sabe controlar a sua dívida. Se endivida, mas sabe controlá-la. A gente vem agora aqui para cima, coloca o código da empresa. Pronto, carregou. A gente vê aqui as médias históricas, né? Da cotação aqui sai de R$14 em 2011, chegando em 2019 a R$24, né? Cresce aí praticamente R$10,50, crescimento anualizado de 7,3%. Então, o lucro dela, eu gosto de fazer esse comparativo, o lucro cresce em 27,9%, né, porque saiu de uma margem muito ruim em 2009 e chegou aqui em 2019 com uma margem muito boa, né? Então, tá aqui, de 27%. Então, o crescimento está descolado aqui de um do outro. Tá? Com relação ao PL, vamos ver aqui como é que o mercado interpreta ela ao longo do tempo. Em 2011, 9,5, 15, 17, 14, 16. Aqui um ano muito anômalo, né? Então a gente desconsidera ele. 2017, 12, 10, 12. E nesse atual momento ela está com um PL de 12,3. Então ela está praticamente na mesma média aqui do PL de 2019, né? Somando todas as cotações do ano. No PVP, a gente vê aqui que em 2011 sai de 1.3, 2, 2.5, 2.2, 2.5, 2, 2.3, 2.4. Né? Ela se mantém muito estável, né? Uma empresa que não parece que não. Ela não decresce, né? Ela não costuma perder muito, mas também ela não dispara nessa última década. Ela tem uma melhora, lógico,
Só que eu não vejo ela dando aquela disparada na última década, que em certo momento teve um período bom aí para a venda de veículos, né? O preço sobre EBIT, 7.4, 10, 11, 8, 8.4, 8.8 e agora a gente está aqui, o PVP, tá? A gente está 2.4 e o preço sobre EBIT 8.9, tá ok? EV/EBIT também sai aqui de 6, chega aqui, tem uma piora em 2019 para 8.2, mas nada fora da curva aqui da empresa, né? E atualmente a gente está com 9.5. Com relação aos valuations, né? A gente vê aqui que em relação à média dos últimos 20 pregões, a empresa está com downside de 68%. Já em relação aqui ao lucro líquido, a empresa teria um upside de 29,22%, ou seja, se ela continuasse crescendo nessa taxa de 27,9%. Só que se a gente for pegar aqui esse histórico mais recente dela, que ela atingiu esse platô, e a gente pegar esse valor aqui, valor início 224, são só dois períodos evolutivos, né? Aí a gente já tem um número mais aproximado, mas também não retira o upside. Olha como é interessante. Então a gente volta aqui o cálculo. Pronto, voltou ali. O upside dela de lucro líquido está aqui então em 21,22%. Do fluxo de caixa, ela tem uma potencialidade aqui de R$ 42,52, upside de 70%. E do book value, ela pode custar até R$ 28,74, o upside de 15%. No valor intrínseco de Graham, ela poderia custar até R$ 21,63 para estar barata, só que ela tem um downside aqui de 13,39%, né? De acordo com a cotação atual de 24,97. O dividend yield, né, que ela vem pagando aqui sempre acima dos lucros, eu não entendo muito bem como é que ela está fazendo isso, se é algum fluxo de caixa de investimentos, que ela tem aplicações e recebe grandes aplicações, grandes retornos, né? Mas aí depois eu vou estudar com mais calma essa questão. O fato é que o dividend yield dela dos últimos 12 meses pagou 8,70% em relação a esse preço de hoje. Então ela está com upside aqui em cima da Selic de 73% e 94%. Então um upside bem bacana, ela está pagando um dividendo legal. Se a gente aumentar aqui também alguns freios e contrapesos, a gente vai ver aqui que o crescimento projetado, se a gente colocar, ela vai crescer somente 5% do que ela apresentou, né? Cai alguns valuations aqui do book value, só que ainda se mantém o lucro líquido de caixa. Se a gente aumentar um pouco mais, a gente volta ao espectro aqui, todo mundo nessa casa aqui muito verde, muito bacana. E se a gente aumentar o prêmio de risco também, achando que a empresa é um pouco mais arriscada, um setor meio cíclico, e a gente quer um prêmio de risco maior, a gente pode até perder aqui pelo lucro líquido, vou botar aqui um pouco menos exagerado, 70%. A gente perde aqui no lucro líquido, mas ainda no fluxo de caixa, no book value, a empresa ainda valeria a pena. Então, gente, essa foi a análise de hoje, né? Aqui o nosso quadro. É um quadro bem bacana, a cotação do dia está aqui e os valuations estão mais avançados. Ou seja, a empresa teoricamente estaria boa para compra, tá? Lembrando que não é um indicativo. Basta utilizar isso para você ter um parâmetro. Só que estude a fundo o negócio, né? Vai ver o cenário microeconômico, macroeconômico, onde essa empresa está inserida, o setor, e tome a sua própria decisão, tá bom, gente? Não esqueça aí de curtir o canal, se inscrever e compartilhar aí com quem tem interesse no assunto. Forte abraço a todos, até a próxima.